gravando. Então, galera, a gente está iniciando aqui a nossa revisão para a prova de vocês, que está no dia 3/11, onde vai cair a apostila 6 e a apostila 7. Essa é a primeira parte de revisão, onde eu vou trabalhar com vocês a apostila, que é a apostila 7. Então, galera, na apostila 7, a gente começou a discutir uma coisa extremamente importante, que é chamada de ondas. E aí, na apostila 7, eu tratei com os senhores sobre a área de ondulatória. Então, vamos lá, né? Galera, o que vai ser a ondulatória? A ondulatória é o estudo de todo e qualquer tipo de onda. Então, é o estudo das ondas. Tudo bem? E é importante, né, relembrar para os senhores a definição de uma onda. Senhores, vocês lembram qual é a definição de uma onda? Não. Em Buenas Aires? Onda? Isso, o que é uma onda? Eu não lembro o que é onda muito. Mas eu lembro que elas podem ser das eletromagnéticas, das mecânicas lá. Lembra as classificações, né? Não sabe falar o que é, né? Então, deixa eu deixar certinho aqui para vocês, tá, gente? Uma onda, ela é uma perturbação. E ela é uma perturbação que se propaga, ela tem a capacidade ali de se propagar, ou seja, de andar. Então, isso daqui é a definição de toda e qualquer onda. E aí, como o Gustavo falou ali já, né? Ela tem as nossas classificações. Primeiro tipo de classificação, a gente classifica ela quanto à sua natureza. E aí, as ondas, elas podem ter dois tipos de naturezas diferentes, tá bom? O primeiro tipo de natureza que uma onda pode adquirir é a natureza chamada de natureza mecânica. O que vai ser uma onda que a gente chama de onda mecânica, tá, galera? É todo e qualquer, agora eu falo, tá bom? Onda que Precisa de um meio. obrigatoriamente, exato, obrigatoriamente necessita, então ela precisa, né? Obrigatoriamente precisa de um meio para se propagar. Deixa eu colocar aqui, o meio para se propagar. Galera, alguém tem um exemplo aí de uma onda mecânica? Som. Ótimo. Então, sempre que falar de onda mecânica, vocês podem falar o som, vocês não vão errar, tá bom? Em contrapartida, existe um outro tipo de onda, essa onda verdinha que eu vou falar aqui, que é a onda de natureza eletromagnética. Gente, onda eletromagnética é toda e qualquer onda que não precisa de um meio. Ela não precisa de um meio, tudo bem? Isso significa que ela tem a capacidade ali de propagar-se no vácuo. Alguém tem um exemplo aí de uma onda que ela tem essa capacidade de propagar-se no vácuo? Raios infravermelho, luz, Wi-Fi. Exato, a Giovana também colocou ali, Eugênio também colocou, o Gustavo falou pra gente, exato, luz, a gente pode colocar todo e qualquer tipo de luz, Wi-Fi, Bluetooth, o que for, a gente traz aqui. Então, a primeira classificação é linda e maravilhosa, ela fala sobre a natureza, tudo bem? Agora, a segunda classificação, ela fala sobre a direção de propagação, tá? Então, acontece, ela fala do quê? Ela fala que uma onda, ela pode ser... Opa, deixa eu arrumar aqui. Uma onda, nesse caso, ela pode ser, tá, gente? Unidimensional, bidimensional, ou também tridimensional. O que isso é, tá, galera? Isso aqui ele traz pra gente ali em quais direções ela consegue andar. Uma onda numa corda, tá, gente, que é uma onda mais clássica ali, ela é unidimensional. Ondas em cordas andam só em uma direção. Agora, ondas em películas ou em líquidos, tá bom? Tendência a andar em duas direções. E aí, as ondas tridimensionais, a gente pode trazer ali o som e a luz. Tanto o som quanto a luz, elas são tridimensionais. Então, a gente trouxe essa classificação. Agora, tem a última classificação. Aí, ela é quanto à propagação. E aí, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ter longitudinal
ou ela pode ser transversal. E aí eu vou trazer cada uma delas, tá, gente? Longitudinal. A direção de vibração e propagação são as mesmas. Acontece, ele propaga-se e vibra na mesma direção. O exemplo mais clássico de uma onda, que é uma onda que a gente fala que ela é longitudinal, é o som também. E o que acontece, tá? O estilo dela de propagação, lembra isso daqui. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ela vai fazer isso, ó. Isso é normal, você vê ondas que fazem isso aqui, ó. Lembra aquele eletrocardiograma, sabe? Pro coração, gente? Que até essa pessoa está viva ou morta, lembra disso? O que significa a direção mesmo? A direção é para onde ela vai, tá, Larissa? Se ela vai para frente, se ela vai para trás, tudo bem, se ela vai para cima, se ela vai para baixo. Essa é a direção, tá? Então, o que acontece? Transversal, tá, gente? Transversal vai ser toda e qualquer onda que a direção de propagação e vibração são opostas. E aí é aquele formato mais clássico de onda, tá, gente? Vocês viram aí bastante comigo, tá? Esse formato é o seguinte, olha, faz isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ele tenta fazer isso, ó. É o mais clássico, ele faz isso aqui, ó. É o mais clássico, ela vai fazendo isso aqui, cima, baixo, infinitamente. Tudo bem? Galera, deu para pegar aqui a classificação de onda? Deu? Sim. Sim. Tá? Então, gente, eu vou colocar alguns exercícios ali, né, na nossa prova que vai falar só de classificação de onda. Então, se você conseguir entender bem ali, vai seguir de maneira bem clara. Galera, só lembrando, tá? Transversal, o exemplo clássico de onda transversal é a luz. Gente, eu posso passar a página? Pode. Posso? Pode. Então, ó, galera, trouxe aqui para vocês a classificação de natureza. Agora eu preciso trazer o quê? Agora eu preciso trazer os elementos da onda. Então, os elementos da onda são os elementos que toda e qualquer onda tem, tá bom? Então, o que vai acontecer? O que vai ser esses elementos de onda? Primeiro eu vou desenhar aqui uma onda, e aí nessa onda a gente vai estudar o que tem e o que não tem nela. Então, olha aqui, primeira coisa, eu faço aqui. Ondinha aí, ó, linda e maravilhosa. Bom, e agora eu vou dar alguns nomes aqui para elementos presentes nela, tá? Então, deixa eu fazer só um pouquinho melhor aqui, ó. Acho que subiu muito. Boa. Então agora eu vou trazer alguns elementos presentes nessa onda. Primeiro, tá bom? A gente precisa nomear esse elemento aqui, que é o ponto mais alto da onda. Vocês lembram o nome dele, gente? Pico ou crista? Ótimo, então você pode chamar ele tanto de pico como de crista, tá? Esse ponto mais baixo, Vale. você chama ele de vale, perfeito. Também pode aparecer cava, tá? Cava ou vale também pode ser chamado. Outro ponto importante aqui, ó. Deixa eu colocar. Ponto não, né? Nome importante. Aqui eu tenho o central da onda. E aqui, galera, eu tenho essa distância. Amplitude. Exato, do ponto final até o ponto mais alto ou ponto menor, tá? Dado pela letra A, que eu estou colocando para vocês aqui. O nome dela é amplitude, então A é igual a amplitude da onda. Então, esse A que é chamado de amplitude. Então, galera, até o momento eu trouxe esses três elementos bem importantes. E aí eu preciso trazer agora o quarto elemento, só que esse quarto elemento ele é muito importante. Geralmente ele é a distância
entre, deixa eu colocar aqui, entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Você lembra qual é o nome dele, gente? É tal lá da... De onda. Comprimento de onda. É o lambda, exato. Ele é o comprimento de onda, que é medido em metros, e aí é simbolizado pela letra, que é a letra lambda. Vou até marcar aqui para vocês. Esse aqui, ele é o lambda. Então, tanto embaixo quanto em cima, tá bom? Eu tenho lambda. Então, deixa eu só falar as maneiras com que eu consigo medir lambda, tá? Lambda, o comprimento de onda. Ele pode ser a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales ou o momento em que a onda passa a se repetir. Galera, são 3 maneiras de calcular o comprimento de onda. Gente, ó, só uma coisa ali na hora que eu falo o momento que a onda passa a se repetir, tá? Gente, se repetir uma onda é quando ela sobe, ela desce e ela volta, tá? Não é só quando ela sobe, tá bom, gente? Então é sobe, desce e volta. Gente, deu para pregar aí por enquanto? Sim? Suave? Ótimo, trouxe aqui alguns elementos muito importantes da onda. Eu vou trazer mais elementos agora. Posso passar a página, gente? Sim? Quais são esses mais elementos? Um deles é chamado de frequência. Gente, o que vai significar a frequência de onda, tá? É o número de oscilações, ou seja, acima e embaixo. O número de oscilações que a onda realiza em determinado tempo. Essa é a classificação, tá, gente? Determinado tempo. Se eu vou escrever isso aqui como uma fórmula, tá? Vou colocar aqui para vocês. Vai ficar F, que é a frequência, é igual a N, que é o número de oscilações, sobre V. Ou sobre V, não, desculpa. Sobre T, que é o tempo. Então, o que vai acontecer? Se eu manter um padrão, tá, gente? Que é um padrão de uma vez por segundo, eu vou dar o nome disso aqui numa unidade de medida, que é a unidade de medida da frequência. Isso aqui é chamado de hertz. Geralmente você vai ver no exercício como HZ. Galera, apareceu HZ, você vai saber que é a frequência. E aí tem aquela situação que eu falei para vocês lá, por exemplo, eu falo assim, eu tenho aqui uma onda de 200 Hz. O que significa, né, gente, esses 200 Hz? Significa que a onda, né, ela sobe e desce 200 vezes por segundo. Então, vocês vão ver várias ondas aí, inclusive algumas de frequência bem alta, né? Exemplo clássico, eu sempre gosto de comentar com os senhores, quando eu falo de ondas de rádio. As ondas de rádio, ela tem muita frequência, tem frequência muito alta. Por exemplo, 89,1 MHz. Significa que está subindo e descendo 89 milhões de vezes por segundo. Galera, essa parte da frequência, vocês conseguiram pegar? Essencial? Sim. Sim? Gente, uma irmã da frequência, que está relacionada a ela, está muito conectada, é o que nós chamamos de período. Galera, o período é um tempo, tá? Então é a letra T. E aí, Odete, o que é o período? O período é o tempo para realizar vou colocar o Arthur aqui. É o tempo para realizar uma oscilação. Então, é o tempo de apenas uma oscilação, ou seja, um cima-baixo. Esse período, tá, gente, ele é marcado em segundos, tá? Então, tem o período em segundos. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui é relacionar o período e a frequência, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Isso aqui é uma fórmula, tá? A frequência,
ela vai ser o inverso do período. Então, frequência é 1 dividido, deixa eu colocar aqui, é 1 dividido pelo período, tá bom? Então, se eu sei a frequência, eu sei o período. É sempre assim, tá bom? Já que é só fazer um dividido pelo outro, se eu sei a frequência, eu sei o período, se eu sei o período, eu sei a frequência, é automático, tá? E aí é com base nisso que eu posso trazer para vocês agora, já que outros elementos, o último elemento de onda é aquele mais essencial, que ele vai falar sobre a velocidade que a onda se propaga, ou seja, qual a velocidade que ela vai para frente. E nesse caso aqui, tá, galera? A gente tem a nossa fundamental e extremamente importante equação fundamental de onda. Então, é fundamental porque tem uma importância imensa. Como é que ela é descrita, tá bom? Ela descreve que a velocidade de qualquer onda, então vou colocar aqui V, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. É a equação mais importante de todas, tá bom, galera? Geralmente eu escrevo ela como V igual a lambda vezes F, tá bom? Equação muito, mas muito importante, tá bom? Unidade de medida, tá? A velocidade ela sai em metros por segundo. Quanto o comprimento de onda tem que estar em metros e a frequência tem que estar em hertz. Eu tenho aqui a principal fórmula. E aí eu falei para os senhores, né, que geralmente eu uso aqui o nome de alguma pessoa que começa com V para poder decorar essa fórmula, né? Então foi mal aí, Vicente, desculpa, mas nessa turma eu vou usar aqui como Vicente Lambe Feridas, tudo bem? É a maneira com que eu uso para gravar qual é a equação fundamental de onda. Muito importante. Senhores, até o momento vocês conseguiram pegar aqui? Sim. Sim, sim. Sossegado? Parte importantíssima, tá, gente? Trouxe aqui a equação fundamental de onda, trouxe para vocês como é que ela vai trabalhar, trouxe a relação entre frequência e período ali, que vai aparecer bastante. Aí o que acontece? A segunda parte ali, nossa, posso passar, gente, para frente? Pode. Sim. Então, o que acontece, tá, gente? A segunda parte nossa aqui, ó, ela usa essas propriedades que a gente falou ali sobre ondas para poder falar sobre o som. Então, essa área de estudo do som, ela tem um nome específico dentro da física, tá, gente? Toda vez que você vai fazer um estudo sobre o som, você dá o nome disso de acústica. Então, a gente está fazendo aqui o estudo da acústica, tá bom? Para a gente entender a acústica de algo, a gente precisa primeiro entender o que é o som. Então, o som, né, gente? Ele é uma onda. Nesse caso, sendo uma onda, certo? Eu tenho que classificar ela para falar que tipo de onda ela é. Então, nesse caso, ela vai ser uma onda mecânica. Boa. O que mais ela é, gente? O que o som é mais? Vocês lembram? Vocês lembram aí o que o som é mais, além de ser uma onda mecânica? Ele tem que precisa de um meio para se propagar. Sim. Como é que é? Longitudinal? Longitudinal. Bidimensional e tridimensional. E tridimensional, ótimo. Então você pode deixar ali, tá bom? Essa é classificar a onda, é falar que ela é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Isso é som, tá bom? Então o som ele vai ter essa capacidade. Pode falar, Gustavo. Só uma pergunta, tipo, quando sempre for uma onda mecânica assim, vai ser longitudinal, né? Quando for uma dá para ter onda eletromagnética assim, vai ser pode ser possível, tá bom? O
que acontece? E a velocidade do som ele vai depender do meio em que ele está. E aí eu falei para vocês que sempre a velocidade no ar, né? Velocidade do som no ar é menor. Então, ó, galera, cuidado com o símbolo, tá? Menor que a velocidade do som em um líquido, que é menor que a velocidade do som em um sólido. Então, acontece, onde o som anda mais rápido é nos objetos sólidos, tanto que no ar ele tem 340 metros por segundo, geralmente. No líquido, ele fica ali no meio, né, 720 metros por segundo. E no sólido, ele consegue pegar altas velocidades, 1020, às vezes, metros por segundo, ou seja, bem rápido, tá bom? Então, é importante só aqui a gente saber ali como é que funcionam as velocidades do som. E aí, o que acontece? O som ele é capaz de sofrer alguns fenômenos. Então, olha, eu vou colocar uma lista só dos fenômenos que ele pode sofrer. Ele pode sofrer absorção, que é o som ser absorvido por alguma coisa. Ele pode sofrer difração, que eu ainda não discuti com os senhores, mas é a habilidade do som de contornar obstáculos. Ele consegue fazer isso. Ele pode sofrer também reflexão. Essa parte da reflexão é importante, porque a reflexão é o que dá origem ao eco e reverberação. Lembrando, tá, gente? Eco, quando a palavra ela repete inteira, tá? Então eu falo Rogério, aí fica Rogério, 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 Rogério. Isso é eco. Reverberação é só quando sai o final da palavra. Por exemplo, Rogério! Tudo bem? Essa é a diferença entre eles, tá bom? Reflexão. Ele pode também sofrer refração. Ô, Não. Pro, olha o que eu escrevi no chat. Pode sofrer aerodinâmica contorna, é isso mesmo, Gu. O som ele vai lá fazer a aerodinâmica contornar ali, ele pode sofrer isso. Refração. E também pode sofrer uma coisa que eu vou tratar em outro dia com vocês, que é o efeito Doppler. Então, ainda não cobro isso na prova, mas já coloco aqui. O som pode sofrer o efeito Doppler, certo? Ótimo, aqui a gente trouxe essas características quanto ao som. Agora a gente precisa trazer isso para dentro da acústica. Dentro da acústica, tá, galera? Existe uma propriedade muito importante do som, que ela é chamada de altura. Galera, a altura é exatamente a mesma coisa que a frequência, tá bom? Frequência do som. E aí, nesse caso, tá, gente, eu posso falar de dois tipos de som. Os graves, são de baixa frequência. E os agudos, que indicam alta frequência. Entendeu? Baixa frequência, alta frequência. Então, eu tenho graves e tenho agudos, tudo bem? E é dentro dessa questão de frequência que entram lá as notas musicais. Eu só estou lembrando para vocês, tá? Não vou repetir de novo, não. Acho que todos já gravaram ali como é que funcionam as notas musicais. Na prova, eu não vou cobrar os meios tons, tá, gente? Pode ficar de boa. São só os tons inteiros. Então, é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Não vou cobrar os bemóis e os sustenidos. Pode ficar de boa em relação a isso, tá bom? Então, toda vez que eu falar de altura, eu vou falar de frequência. Outra propriedade importante do som é o chamado volume. Galera, e aí quando eu falo de volume, tá? Do som, eu estou falando aqui diretamente, deixa eu jogar para vocês. Volume, eu estou falando de amplitude. Quanto maior a amplitude da onda, maior o volume, isso significa que é maior a intensidade. Isso aí ela vai ser medida em decibéis. E eu falei para vocês que ainda a gente não vai ver, porque falta um conteúdo matemático. Vocês vão estudar provavelmente no primeiro ano, talvez a professora Lilian introduza um pouco dele no ensino, lá no 9º ano de vocês, que é uma coisa chamada de logaritmo. Alguém já ouviu falar disso, gente? Logaritmo? Vocês chegaram a ver alguma coisa já no conteúdo de vocês ou não? Não. Não. Ouviram falar, não é? Tá?
O logaritmo é uma ideia, uma sacada muito interessante dos matemáticos. Ele surgiu no conceito das grandes navegações, tá, gente? E o que acontecia? A grande maioria da população não era uma população letrada como vocês, que desde essa idade já aprenderam operações matemáticas. O que acontecia? A galera não sabia multiplicar e dividir. Só que eles sabiam somar e subtrair. Porque somar e subtrair é mais fácil, não é? O logaritmo, ele é uma espécie de conta que faz com que eu transforme toda multiplicação em soma e toda divisão em subtração. No futuro vocês vão ver um pouquinho mais disso, tá bom? Vou achar interessante. Certo? Então eu trouxe ali para vocês o volume, né, que faz parte dessa situação. E aqui a última, né? Deixa eu trazer aqui, ó, certo pra gente. Nossa última propriedade, que é o chamado timbre. Galera, vocês lembram o que é o timbre? O timbre é o que diferencia um instrumento do outro. Exato. Então ela diferencia instrumentos musicais e nesse caso, tá bom? Ele está conectado à forma da onda, tá, gente? E aí eu trouxe para os senhores, vou colocar 2 exemplos aqui, ó, não, música clássica. Música clássica e do outro lado eu vou colocar ali o rock and roll. Rock and roll. Tá bom? Então, ó, galera, o que vai acontecer, tá? Um dó, né? Vou colocar a nota dó ali, tocada num violino, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ela vai ficar aqui bem bonitinha fazendo isso aqui, ó. Bem limpinho, ou seja, não tem ruído nenhum. Já essa mesma nota dó, mas tocada ali numa guitarra, ela faz isso, ó. Então você enxerga assim que ela tem ali ainda o mesmo formato do dó. Mas agora o som ele não é tão limpo, tudo bem? Isso daqui é o que a gente chama de timbre musical. Então, além dele diferenciar instrumentos, tá, gente? Ele nos dá a capacidade de diferenciar ali estilos musicais, tá? Estilos musicais são muito diferenciáveis ali a partir do timbre. Essa ideia fundamental que eu coloquei para os senhores. Galera, até o momento, alguém tem dúvida aí do que eu trouxe para vocês? Falem para mim aí. Tá de boas até? Então, olha, eu vou finalizando a gravação, tá? Deixa eu colocar aqui.